Hey guys, how you doing? Eu sou a Núbia, professora de inglês no Letras Academy. Hoje vou tirar aquela dúvida que sempre surge na nossa cabeça quando estamos aprendendo inglês. Como faço para descobrir qual é o meu nível no idioma? Por onde começar meus estudos? O que eu já consigo fazer depois de certo tempo estudando inglês? E essa aqui é uma das que mais aparecem. Como declarar meu inglês em uma entrevista de emprego? Essas dúvidas sempre aparecem. Afinal, aprender inglês abre tantas portas que queremos saber um pouquinho de tudo para sentirmos mais segurança na hora de nos comunicar, né? Pensando em tudo isso, vou te apresentar o Quadro Comum Europeu, uma ferramenta super importante para te ajudar a entender o seu nível de inglês. E vou falar também sobre como ele funciona, para que ele serve e a importância de se fazer um teste de nivelamento e um teste de proficiência para saber em qual nível você se encaixa. Ready? Let's go! O dicionário Oxford Languages diz que ter proficiência significa ter domínio em um campo, ser capaz de realizar uma tarefa. Quando o assunto é inglês, o nível de proficiência é a referência para avaliar o domínio de uma pessoa que fala o idioma. Ele nos ajuda a prever, por exemplo, se alguém tem conhecimento suficiente para fazer um curso no exterior ou assumir uma posição em uma empresa. O Quadro Comum Europeu de Referência para as Línguas, QECR, em inglês Common European Framework of Reference for Languages, CEFR, é um padrão reconhecido internacionalmente para descrever a proficiência em um idioma. Para saber o seu nível de proficiência em inglês, você precisa fazer testes de proficiência que avaliem seu conhecimento e te classifiquem de acordo com os níveis do quadro. Surgiu uma curiosidade por aí? Para ter uma ideia do seu nível de inglês, uma alternativa gratuita, online e super divertida é fazer o teste do Letras Academy. Se você quer testar e comprovar seu conhecimento no inglês por motivos acadêmicos ou profissionais, são exigidos testes como o TOEFL, o IELTS ou exames como os de Cambridge e Michigan, já que eles analisam todas as habilidades linguísticas. Mas fica de olho! Esses testes são aplicados em instituições credenciadas, costumam ter datas pré-definidas e são pagos. Agora que você já sabe o que é o Quadro Comum Europeu, é hora de aprender sobre os seus níveis e o que eles significam. Vamos lá? O Quadro Comum Europeu considera 3 níveis de referência, cada um com 2 subdivisões: A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Os níveis A representam o nível básico, onde se encaixam alunas e alunos que acabaram de começar a estudar o idioma, até o nível pré-intermediário, os Basic Users. Já os níveis B classificam quem tem um domínio intermediário ou pós-intermediário do idioma, ou seja, quem se expressa de uma maneira mais espontânea e natural, mesmo com algumas limitações aqui e ali. Esses são os Independent Users. Por fim, os níveis C são de alunas e alunos avançados, que dominam o idioma e conseguem se expressar sem maiores dificuldades, os Proficiency Users. Ficou por dentro da lógica das classificações? Então, é hora de entender, com a ajuda de algumas músicas incríveis, bem do jeitinho letras, o que cada nível representa. No nível A1, há um conhecimento inicial, mas ainda limitado da língua. Esse é o ponto de partida para quem quer começar os primeiros passos na jornada de aprendizado do inglês. Existem algumas dificuldades para se expressar, seja por meio da fala ou da escrita, e também na assimilação de diversas informações. Se você está nesse nível, pode ser que consiga usar expressões do dia a dia, frases básicas e se apresentar. Interações com outras pessoas podem ser limitadas, mas são possíveis. Quer um exemplo? Dá uma olhada nesse trecho de Nice to Meet Ya, do Niall Horan. Nice to meet ya, what's your name? Bem tranquilo, né? Embora ainda seja um Basic User, uma pessoa no nível A2 é capaz de identificar expressões e frases que sejam usadas no dia a dia ou que sejam muito relevantes para ela, como informações pessoais básicas. Ela também consegue descrever situações de maneira geral e com poucos detalhes, dar e receber informações, ter conversas simples e compreender ideias sobre rotina e atividades corriqueiras. Esse trecho de What's Up, do Four Non Blondes, é um ótimo exemplo. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath
Percebe que a linguagem ainda é simples, mas já conseguimos descrever algumas ações de forma objetiva? É isso que acontece no A2. Falantes do nível B1 conseguem entender a ideia principal do que é dito em contextos escolares, profissionais e familiares e lidam com a maioria das situações que podem surgir caso viajem para um lugar onde o inglês é falado. Além disso, essas pessoas conseguem falar sobre tópicos que sejam familiares ou de seu interesse pessoal de uma forma um pouco mais elaborada. Também podem descrever suas experiências e sonhos, falar sobre hobbies, dar explicações e expressar opiniões. Tipo neste trecho aqui de Lost Cause da Billie Eilish. I used to think you were shy, but maybe you just had nothing on your mind. Maybe you were thinking about yourself all the time. Além da estrutura gramatical um pouco mais complexa que a do último exemplo, nessa parte de Lost Cause, a Billie reflete sobre uma opinião ou crença que ela costumava ter. No nível B2, a comunicação começa a ficar mais natural. Nesse nível, as pessoas já entendem a ideia principal de assuntos complexos, temas concretos e abstratos, e até assuntos técnicos que sejam de sua área de conhecimento. Como falam com uma certa fluência, podem se comunicar com nativos de uma forma mais espontânea, com conversas mais longas e apresentando seu ponto de vista. Nesse nível, você é capaz de dizer frases mais elaboradas com ideias abstratas, como nesse trecho de Shallow, feat. De Lady Gaga e Bradley Cooper. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Any hard keeping it so hardcore? Perceba que, além do vocabulário mais avançado que nos exemplos anteriores, essa música traz palavras intangíveis como void e hardcore. Essa estrofe de Shallow também fala sobre o comportamento e sentimentos de uma outra pessoa, enquanto também traz um julgamento implícito. Por isso, é um ótimo exemplo para o nível B2. O nível C1 é a meta de muitos estudantes de inglês, já que normalmente esse é o mínimo de proficiência exigida em universidades para receber alunas e alunos estrangeiros. No primeiro nível dos Proficiency Users, a comunicação é fluida, sem travas ou pausas para encontrar palavras para se expressar. Isso significa que falantes do nível C1 conseguem usar a linguagem em contextos sociais, acadêmicos e profissionais, mesmo em tópicos mais complexos. É nesse estágio que os estudantes podem dizer adeus às legendas e assistir filmes e séries contando apenas com o áudio original. Um bom exemplo da compreensão de um aluno C1 é esse trecho da canção Ironic da Alanis Morissette. Mr. Play It Safe was afraid to fly. He packed his suitcase and kissed his kids goodbye. He waited his whole damn life to take that flight. And as the plane crashed down, he thought, well, isn't this nice? Quem está no nível C1 pode identificar as diferentes construções sintáticas do trecho, além de entender expressões como to play it safe e compreender o tom irônico do verso well, isn't this nice? Sem levar a canção ao pé da letra e se ater ao significado literal do que foi dito. Chegamos no C2, o estágio mais cobiçado. Ele é o nível mais avançado do quadro comum europeu, que significa que a pessoa possui domínio pleno do idioma. Isso quer dizer que ela consegue entender facilmente tudo o que lê ou escuta e se expressa com muita naturalidade, mesmo quando há sutilezas como o uso de figuras de linguagem, por exemplo. Com esse nível de inglês, há pouquíssima dificuldade ou limitação. Essa pessoa consegue reunir informações de fontes diversas e apresentá-las em uma fala ou texto de um jeito super coerente. Vamos dar uma olhada numa estrofe de Champagne Problems da Taylor Swift, que pode nos ajudar a entender essas várias habilidades dos falantes C2. Your Midas touch on the Chevy door, November's flush and your flannel cure. This dorm was once a madhouse. I made a joke, well, it's made for me. How evergreen our group of friends, don't think we'll say that word again. And soon they will have the nerve to deck the halls that we once walked through. Ufa, a Taylor pegou pesado nessa, né? Nesse trecho um pouquinho mais longo, nós temos de tudo um pouco. Uma referência ao mito grego do rei Midas, diferentes tempos verbais, vocabulário complexo, uso de figuras de linguagem,
Essa diversidade toda é essencial para alguém no nível C2. E aí, pegou todos os segredos de cada nível? O quadro comum europeu nada mais é do que uma escadinha de conhecimento com 6 degraus. Cada vez que sobe um, você está mais próximo de se comunicar ainda melhor em inglês. E o Letras Academy, nosso curso de idiomas com música, pode te ajudar nessa jornada. O teste de nivelamento do Letras é uma opção incrível para descobrir de qual nível você mais se aproxima. Se você chegou aqui, mas ainda não sabe qual é o seu nível, bora começar o teste agora mesmo. E lembrando, para você ter uma definição assertiva do seu nível, o ideal é fazer um teste de proficiência, ok? Quer que eu te conte mais sobre estes testes em um vídeo aqui no canal do Letras? Comenta Yes Teacher que eu faço para você em breve, ok? Não esquece do like, de compartilhar com seus friends e salvar nos favoritos para consultar as informações desse vídeo sempre que você quiser. É isso, guys. See you! Bye!